Oi, pessoal. Oi, Gil. Oi, Gil. Oi, estamos aqui novamente para mais uma live. Já vi que as nossas convidadas hoje, né, a Júlia e a Mariana já estão aqui. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Tô tentando ajustar aqui minha iluminação, que hoje eu não tô num ambiente muito. Tá um pouquinho escuro, mas vocês estão conseguindo me ver? Júlia, manda aí uma mensagem se vocês estão conseguindo me ver. Eu acho que tá um pouco claro. Peraí. Deixa eu ver. Tá me vendo? Então tá. Vou deixar assim então para que a gente possa já. Bom, pessoal, para vocês que estão entrando agora, hoje a gente vai falar. Hoje novamente a gente tá com essa programação essa semana da Abra Gagueira. E hoje a gente vai falar uma live sobre a universidade, as pessoas que gaguejam na universidade. Então a gente sabe o quanto é desafiador esse momento, esse ingresso das pessoas que gaguejam vamos dizer assim, nessa nova fase, né? Eu falo que é da fase que está saindo dessa adolescência, entrando numa fase adulta. E então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu vou dar mais um pouquinho. Vamos já começar a entrar com o pessoal. Boa noite, boa noite, Luiz. Obrigada por você estar aqui. Um monte de gente querida hoje aqui. Muito contente com a presença de vocês. E vamos lá, né? Receber nossas convidadas hoje. Vocês já pediram pra aqui. Vamos lá, Mari. Agora a Júlia. Vamos pedir também, Júlia. Vamos ver. Olá! Seja bem-vinda, Mariana Santiago, fonoaudióloga, minha parceira desse mês todo, né, de evento. E muito contente com a sua presença. Igualmente, eu que tô super, hiper, mega feliz de estar aqui. Obrigada. Ai, gente, esse Ah, mês tá tão lindo. Vocês não têm noção do tanto que nós estamos preparando esse mês com tanto carinho. A Lívia tá arrasando na coordenação desse diário, com tanta coisa boa. Parabéns, Lívia. Tá lindo, lindo, lindo. E vamos ter esse bate-papo super legal aqui agora, né? oi, desculpa, não ouvi, Mari, cortou aqui. Cortou? Pode falar, tá aí, tá Então tranquilo. tá. E vamos ter esse bate-papo super legal aqui agora. Boa noite, Vamos chamar a pessoal. Júlia, que já tá aqui. Vamos lá. Ai, essa iluminação não tá Tá legal hoje. linda, tá Tá ótima aí, me ó. vendo? Nossa, tá uma Só. iluminação ruim. Oi! E aí, boa noite. Boa Boa noite. noite. Júlia, minha querida, seja bem-vinda. A Júlia, ela é uma linda, um presente aí para a Gagueira, um presente para minha vida também, né, Júlia? Igualmente. E boa noite, Lívia, tentando pessoal. Bom, a Júlia é estudante de medicina. Ela está estudando medicina na Universidade de Pernambuco, né? O Júlia vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje a gente vai trazer para vocês o tema da pessoa que gagueja na universidade, um bate-papo, uma conversa, para que vocês tenham aí. Por isso eu convidei a Mariana Santiago e a Júlia. Por quê? A Júlia, estudante de medicina, uma pessoa que gagueja, que vai poder compartilhar um pouquinho dessa história, de como foi desde o ingresso na universidade, como ela vivencia esse dia a dia na universidade, sendo uma pessoa que gagueja. E convidei Mariana Santiago, que é uma fonoaudióloga maravilhosa, vice-presidente da Abra Gagueira, e que está junto comigo aí dentro desse gestor, esses últimos meses, na preparação do nosso DIAG 2021. E aí, com toda essa formação da Mariana, ela vai poder dizer um pouquinho para a gente a visão da fonoaudiologia, vou estar junto com ela aí, né? Com relação a como que a pessoa que gagueja ela pode ter dentro da universidade um ambiente
mais efetivo no quesito comunicação. Né? Um ambiente confortável para que essa pessoa que gagueja, ela realmente possa ser quem ela quer ser ali e poder exercer todos os seus direitos enquanto aluno, enquanto pessoa, de uma forma saudável, de uma forma feliz, porque ela está estudando uma coisa que ela quer ser, né? Pelo menos a Júlia está estudando uma coisa que ela quer ser. Então é isso, Júlia. Seja bem-vinda na aba, meu amor. Obrigada. Olha, eu tô escutando um eco. Eu não sei se tem ou a Mari que tá com o áudio alto ou a Júlia. É o meu aqui tá normal, tô escutando Porque bem, não tem não. tá Eu tô voltando para ouvindo o mim. eco também. Aí foi seu, eu É, acho. vê se melhorou, Do pessoal. de Lívia. Deixa eu ver. Agora Melhorou? melhorou. Melhorou. Então, Júlia, ótimo. ó. Júlia, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Júlia, tá com eco ainda, né, Adriana? Tá com Aí eco. no Como é que é o seu eco. meu? Uai. Vê se melhorou agora. Mais ou menos, Melhorou? acho que. Não muito. Só se eu entrar de novo. Será que é o meu mesmo? Será? Pra mim não tem eco, gente. Deve ser o meu, então. Melhorou? Melhorou. É? Deixa eu abaixar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô. Melhorou o eco, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Senão a gente entra de novo, onde vai fazer? Tá. Sim? Então vamos lá, pessoal. Júlia, bom, me conta um pouquinho, né? Conta para as pessoas o que você faz, que curso você faz, onde você faz. Vamos lá. Tá, eu sou Júlia, eu tenho 23 anos, eu estudo medicina na UFPE. Eu já estou agora no quinto período e é isso, é algo que eu quis desde o meu ensino médio. E aí, graças a Deus, eu passei e tô aí estudando. Linda! Muito bem. Júlia, e conta, assim, fala um pouquinho da sua experiência, assim, quais eram os seus anseios, os seus receios, o que que você, enquanto pessoa que gagueja, como era esse turbilhão de emoção na escolha da profissão e antes de você ingressar? Então, você prestou aí um vestibular, você escolheu a medicina, e como foi para você, o que passava pela sua cabeça enquanto pessoa que gagueja, que a gente queria que você compartilhasse, até porque muitas pessoas que gaguejam estão aqui nos ouvindo, para que a gente possa fazer, né, para que possam também ter essa vivência de outras pessoas. Tá. Bem antes, eu não refletia tanto assim sobre a minha fala na medicina. Eu só, tipo, imaginava que quando eu entrasse, como os meus pais diziam, eu iria melhorar, porque eu iria falar muito e ia atender os pacientes e eu iria melhorar, assim, de repente, e eu iria esquecer que eu gaguejo. Aí eu relaxei, tipo, quanto a isso e só estudei mesmo. Mas às vezes, né, eu refletia, nossa, e se a gagueira ficar? E se eu não esquecer que eu gaguejo e eu gaguejar lá com o médico, com o enfermeiro, os pacientes? Só que às vezes isso não era um impedimento para mim antes, né? Eu imaginava, nossa, ainda está bem longe de eu entrar, eu ainda vou acabar o ensino médio, vou estudar para o Enem, e daqui que eu passe, aí eu me estresso com isso. E chegou o dia. Vamos lá, e chegou o dia de se estressar um pouco, Júlia. Da aprovação, exatamente. Um dia que devia ser, nossa, só alegria, ovo, tudo, foi meio a meio.
foi muito feliz e muito preocupada. Eu fiquei, e agora? Chegou a hora de lidar finalmente com a gagueira. E eu não, tipo, conhecia uma fono especialista, não sabia de nenhum médico que gaguejava também para me dar um apoio assim, ó, você consegue, olha eu gaguejo também e eu me formei. E aí eu ficava imaginando 1 milhão de coisas que eu iria talvez ser humilhada um dia, que eu não iria dar prosseguimento ao curso, que tipo as coisas básicas, como anamnese, como tirar dúvidas, como apresentar seminário, que é algo que geralmente o pessoal amava, tipo, ficavam ansiosos. Nossa, chegou a prática, e eu ficava com a barriga doendo, com insônia, suando frio na hora, e o pessoal bem alegre e leve. E aí eu sempre refletia, será que eu estou no lugar mesmo certo? E aí eu ficava triste, remoendo isso. Às vezes eu esquecia um pouquinho assim. Por exemplo, quando o professor passava um trabalho e o trabalho passava, e aí era só agora a prova escrita. Aí, ai, amo medicina, nossa, eu quero ser médica. Aí na hora da prova prática eu vou desistir, vou desistir. Era bem isso, era amor e medo. Tudo junto assim. Era Muito basicamente isso bem. no início, né? Isso, no início. E, Júlia, e aí, hoje você está em que período? Quinto. Está no quinto período, então é semestral lá, né? É, Semestral. Então, você está no terceiro ano de faculdade, né? é. Isso. E aí, né? É, É, praticamente terceiro. terceiro ano de faculdade. Aí, quando você entrou na faculdade, que você começou a ter contato com os seus amigos, que você começou a ter contato com a turma da medicina, como foi esse seu processo dentro da universidade? Você, é, você tinha alguns comportamentos de fuga, de evitação, você falava no início, eu estou perguntando, você falava sobre a gagueira, isso era tranquilo para você? Você, como que é esse seu comportamento diante do social, então com o grupo, né? E com relação à parte pedagógica, que você já falou um pouco, a gente fala parte pedagógica, tudo tem parte pedagógica, né? Dentro de uma universidade a gente tem toda a grade curricular do aluno, que tem que cumprir apresentações orais, tem que cumprir tantas coisas para que seja aprovado, né? Então, como que você Aham. lidou no início com a turma e com essas apresentações, leitura? O que você falava para o professor? Você ia, não ia, fugia? Como que foi no início? Nossa! No início era que nem um filme de 007. Era esconder, tipo, o tempo inteiro, era sempre trocando palavra, sempre fugindo de seminário, por exemplo, porque lá a minha sala é bem grande, tem 80 alunos, assim, em média. E aí, geralmente, os seminários, a gente criava grupos grandes. E aí, alguns ficavam com o slide e outros para escrever um resumo e outros apresentavam. E aí, eu corria. Eita, aqui a internet travou um pouco. Mas Voltou? voltou. Ah. E aí? E aí eu já corria no início para ou ficar com o slide ou com os resumos. Assim, eu não me importava de tipo, trabalhar o dobro às vezes do que para não apresentar.
E aí eu ia levando assim, com a barriga, só que sempre chegava uma hora de apresentar. Porque às vezes eu caía num grupo que era menor. Muito, eu imagino, tá ouvindo, Ju? Voltou? Ai, ficou um pouco E ruim. aí, em que ano da faculdade que você sentiu que começou a Tá melhor apertar aqui? mais? Foi agora, tá ouvindo? Tô, Ela agora eu tá tô. travando. Voltou? Pra mim ela tá paradinha, pra vocês também? Tá, paradinha. Daqui a pouco ela volta. Vamos esperar ver se ela volta rapidinho, senão eu já posso Mas falar pra ela falou uma continuar. coisa super Agora voltou. interessante. Voltou, Ju. Agora. Voltou, Ju. Oi, tá aí, Gil, de novo? Tá, às vezes o sinal fica um pouquinho fraco, mas tudo bem. Se precisar ficar aí, você volta, não tem problema, tá? Ô, Júlia, e eu acredito que essa sensação, pela minha experiência com as pessoas que gaguejam, com os jovens que gaguejam, né? Eu entendo que ficar nessa situação de fuga, de evitação, não é nem um pouco confortável, né? Porque toda essa energia cognitiva, toda essa energia emocional, ao invés de estar sendo canalizada para algo que vai te fazer bem, vocês ficam num super monitoramento o tempo todo para, meu Deus, será que eu vou precisar falar? Será que eu posso pegar essa parte do grupo? Será que eu posso entrar com uma atividade que não seja oral? Então, isso gera muito estresse para a pessoa que gagueja. Uma coisa que poderia ser algo mais confortável acaba gerando muito estresse, né? Mari, você ia fazer algum comentário, por favor. Não, era exatamente isso que ela falou, desse processo que ela passou desde o início, quando ela ingressou na universidade e teve que escolher ali, fazer às vezes até trabalho em dobro para não ter que apresentar. É muito sofrido, né? É muito difícil esse processo. E é um processo mesmo. Eu acho que a pessoa que gagueja, não só a pessoa que gagueja, mas todo mundo que está dentro de uma universidade tem que valorizar pelo simples fato de ter sido aprovado num processo seletivo, que não é fácil. E a gagueira na universidade, no ensino superior, ela ainda vem com uma expectativa ainda maior, vem com uma sobrecarga, muitas vezes, de uma gagueira persistente do desenvolvimento, de experiências anteriores, e dá um medo de falhar mesmo, né? Literalmente. Exato. Se as pessoas que são fluentes têm medo de falhar na hora de apresentação, eu lembro-me muito bem, gente, do meu primeiro dia na faculdade, meu primeiro dia da universidade, de quando eu tinha que me apresentar. Eu não sabia como me apresentar. Não sei se você passou por isso também, Lívia. Passou? Sim, eu acho, exatamente. Eu acho assim, quando a gente sai do ensino médio ou do cursinho e a gente ingressa numa coisa, porque até então, durante todo o percurso escolar, geralmente a maioria está com os mesmos colegas há muito tempo. Então já se tem um conhecimento que provavelmente, eu gaguejo, mas os meus colegas já sabem. Acho que toda mudança de ciclo envolve uma demanda muito grande, uma energia muito grande emocional, cognitiva para você lidar com isso. Para quem não gagueja, entrar numa universidade que você não conhece ninguém, Sim. e numa fase da vida que existe realmente assim, uma preocupação com o corpo, uma preocupação com toda essa parte, né? O jovem, né? Ele tem toda essa questão da aparência, e ser aceito, indicar aceitação, e de repente ele é uma pessoa que gagueja, que muitas vezes tem dificuldade de lidar com a sua própria gagueira e entra e vai ter que fazer uma amizade dentro da universidade, vai ter que responder perguntas simples de como é seu nome, você é da onde. Então, isso já gera uma ansiedade antecipatória muito grande já, desde o começo, E tem né? a ansiedade, que é da ansiedade mesmo, de se estar em um ambiente diferente. E a própria, às vezes, sentimento de precipitação da gagueira, de saber que vai gaguejar, ou daquela experiência pregressa de já ter gaguejado em algum momento, né? Então, isso é muito complicado. Eu gosto muito de falar de universidade com a Júlia, porque ela tem um processo maravilhoso de Ela vai contar pra descoberta, gente, de ela vai contar pra gente. aceitação, de falar. Esse processo dela é muito legal. Eu acho que vai contribuir muito a gente falar com embasamento fonoaudiológico e ela falar desse processo de descoberta dela. Isso, ela vai.
Ela vai falar sobre isso e depois vou passar para a Mari também falar um pouquinho da visão da fonoaudiologia, né? No que se deve fazer, o que, que a gente pode lançar a mão para ajudar. Júlia, então, eu estava até vendo alguns comentários, já que a Júlia entrou agora. O Bernardo, que estará conosco, participando do evento. Bernardo, muito obrigada por você estar aqui, né? Ele também comentou que ele concorda com essa sensação que ele se identificou, viu que a Júlia falou muito bem, né? Tem bastante gente aqui comentando, Júlia, que está se identificando muito com com o seu relato. Isso é muito, muito bacana. Bom, aí, gente, eu conheço a Júlia, né, muito bem. E aí teve um momento, né, Júlia, na sua vida, que teve um dia que foi quando que você acha que você precisou tomar uma atitude, né? Eu acompanhei um pouquinho o processo da Júlia, e foi realmente quando me lembro que teve um momento que para mim foi muito especial, que foi um momento de leitura, né, Júlia? Que a gente gritava, que a gente na sessão a gente gritava, a gente porque ela precisava fazer uma leitura. Então a gente começou, né, Júlia, a conversar muito sobre a questão da gagueira, sobre essa questão de assumir que existe essa questão. E aí ela tomou a iniciativa e falou assim: não, eu vou ler. E aí e aí quando ela viu, ela estava assim, já estava um tempo em terapia, e ela ficou, a gente fez até festa, no sentido assim, de como ela foi libertador para ela assumir esse momento, essa atividade, não ficar livre dessa atividade, né, Júlia? Lembra desse Aham. momento? Nossa, lembro. E aí, qual foi um outro momento que você realmente teve que falar, não, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que me abrir, eu tenho que falar sobre gagueira dentro da universidade? Chegou uma hora que ficou tanta demanda, aí apresentação oral, leitura, seminário, que ela... Conta isso pra gente, Júlia. Tá atrasado lá, tá com delay. Bem, eu acho que foi, tipo assim, foi devagar, sabe? E travou de novo. Tudo bem, Mas a Júlia, gente tá não escutando a sua tem. voz, Gil. Pra ver se melhora. Tá. Tá. Tá, então eu vou dizer. Eu tive um trabalho que era um banner pra gente apresentar. E era obrigado que os integrantes apresentassem. Todos. E aí o trabalho era enorme. E eu fiquei, tipo, angustiada porque eu queria ajudar o grupo, só que eu tava muito nervosa e aí eu me achava que eu não estava preparada. E aí, isso daí foi antes, né? E aí eu e a Lívia, a gente se reuniu para pensar em uma estratégia. Ou eu apresento na hora e vou pedir mais tempo para mim e vou mesmo gaguejando, apresento o banner, ou eu vou pedir para o professor para eu gravar um vídeo apresentando o trabalho inteiro. E eu senti que nesse momento eu ainda não estava pronta para apresentar ao vivo. E aí a gente escreveu um recadinho para o professor explicando sobre a gagueira. E eu mostrei para ele e tipo, pedi, professor, por favor, me deixe apresentar por um vídeo, porque eu estudei muito, eu participei do trabalho todo, ajudei a pesquisar tudo, mas é que eu não estou me sentindo bem para ir ao vivo apresentar para vários professores e repetir o trabalho e tudo mais. E ele foi super acolhedor comigo, muito acolhedor mesmo. Foi algo que eu nem esperava, porque eu achava que os professores iam dizer, nossa, você
vai um dia ser médica, então enfrente, vá, você tá querendo se livrar. Mas não, ele foi muito acolhedor mesmo, me mandou um textinho muito fofo dizendo para eu ir em frente, que eu seria uma médica incrível e também porque eu tinha tipo essa sinceridade de dizer, olha, eu não estou ainda pronta. E aí, beleza, aí passou esse. E aí, conforme a terapia foi passando e eu gravando vídeos, eu já me sentia pronta para ir lá ao vivo e apresentar junto com os outros. Mas eu precisava de um tempo maior. Então, eu e Lívia escrevemos outra carta pedindo para o professor me dar um tempo maior e que eu iria enfrentar. Eu expliquei que eu gaguejo e que eu estou fazendo terapia. Só que eu gaguejo mesmo assim e é algo que não tem cura. Então eu vou sempre precisar de um tempo maior, às vezes um tempão, às vezes um tempinho. E eles me acolheram demais, me deixaram livres para apresentar o tempo que eu precisasse. E aí, no quarto período e agora no quinto, eu já apresentei, eu acho que uns 5 seminários, gaguejando mesmo, devagar, e a minha sala me espera, eles me ajudam, me incentivam, dizem parabéns, Júlia, você enfrentou o desafio e não somente elogiam, porque eu enfrentei, mas eles realmente prestam atenção no que eu tô falando. Não é só por pena, tipo assim, porque eu poderia, né, achar isso, que é pena, ou que eles estão, sei lá. Só que realmente eles me escutam, a gente debate muito, eles me esperam falar, responder. Às vezes eu erro, claro, porque ninguém é perfeito. Só que é isso, eles estão me acolhendo de uma forma incrível, tanto os alunos quanto os professores. Mas eu precisei abrir a boca, né? Eles não É iriam isso. adivinhar que eu gaguejo, porque eu escondi o tempo inteiro. Então, eu precisei tirar a máscara e dizer. Exato. E você sabe, Mari, que eu vou passar a palavra para você, mas antes, o que a Júlia, assim, tá passando, né, assim, eu acho que a própria situação da universidade chegou uma hora que ela entendeu que ela precisava tomar uma atitude. Claro, ela estava tendo um suporte, mas aí a Mariana vai explicar maneiras mais tranquilas do aluno, né? É claro que cada um tem seu momento, como a Júlia falou muito bem. Ela não estava preparada, talvez, para fazer uma apresentação oral ainda sozinha. Mas ela foi, sabe, degrau por degrau, aquilo que para ela dava conta, ela passava. E o medo de como que o professor vai reagir, porque todo mundo pensa assim, a universidade, ninguém quer saber o que eu tenho, a pessoa quer dar aula. Não, gente, olha, a própria Júlia no seu depoimento disse que ela ficou surpresa com a reação desse corpo docente que ela está hoje, né? Então, eu falo assim que temos situações difíceis, gente, a gente tem, mas existem muitas pessoas, sim, que vão olhar com os olhos que precisa ser olhado, vão entender que aquilo é só algo a mais e que a aluna ela tem o direito de expor isso. E foi o que a Júlia fez. Essa carta que ela disse foi um relatório fonoaudiológico, né? Mostrando o que é gagueira. Então, na verdade, foi uma carta explicando o que é a gagueira.
né? Que a gagueira não tem causa emocional, que Júlia não gagueja porque ela não sabe o conteúdo, ou porque não é merecedora de estar ali. De modo algum, explica realmente a gagueira como sendo uma questão de ordem genética, de base genética, uma questão neurofuncional, porque esse cérebro trabalha para programar e executar essa parte motora de fala. Então, quer dizer, ela abriu a boca e disse, gente, eu tenho a gagueira, mas o resto tá aí, né? Eu presto atenção, eu me esforço, enfim. Então, Mari, eu queria que você me falasse um pouquinho, pegando tudo que a Júlia falou, como que uma profissional, né, que entende de gagueira, que trabalha com gagueira, orientaria esses universitários que gaguejam? Como, né? Fala um pouquinho para nós, Mari. Então, eu vou entrar nessa seara, mas eu queria primeiro parabenizar a Júlia, porque o que a gente está vendo lá na Universidade da Júlia é um processo de inclusão bem feito. Isso é o mais perfeito. A inclusão, ela deve acontecer tanto na educação infantil quanto na universidade. Pouco se fala de inclusão dentro da universidade. E o que seria essa inclusão dentro da universidade? Saber como é a gagueira, o que fazer para facilitar e como incluir. E há um desconhecimento enorme. A primeira coisa que esses alunos precisam saber é ter conhecimento, gente. É saber o que é gagueira. As pessoas, é fato, nesses anos trabalhando como fonoaudióloga, trabalhando no contexto, eu não trabalho dentro da escola, mas trabalhando dentro da inclusão da pessoa que gagueja no contexto escolar, gente, as pessoas não incluem porque elas não sabem o que é gagueira. E elas tentam fazer esse processo ser mais facilitado, mas elas não sabem, elas acham que elas estão ajudando. Às vezes o professor acha que ele está ajudando, às vezes o professor da universidade fala, não, você consegue, apresenta o trabalho que você consegue, e obrigar o universitário a apresentar aquele trabalho, acha que está ajudando ele. E nem sempre é assim. Então, quando a gente vê esse processo da Júlia, gente, eu até arrepio, vocês não têm noção. Porque é um processo de inclusão acontecendo e é o processo da pessoa que gagueja, porque a gente sabe que é muito difícil o processo de autoaceitação da pessoa que gagueja, de falar que é uma pessoa que gagueja. É muito difícil se aceitar como uma pessoa que gagueja, aceitar a gagueira e se permitir gaguejar, porque a gente foi aprendido que é feio gaguejar. Então, se é feio gaguejar, eu tenho que esconder. E eu não tenho que esconder. Eu tenho que falar de gagueira. Eu tenho que gaguejar, porque é gaguejando ali que eu vou aprender toda a técnica de fluência. Eu tenho que me permitir. E é muito injusto, não é, gente? Você ser avaliado pela forma como você fala e não pelo conteúdo que você apresenta. Então, a gente tem que começar com um processo de inclusão aí. Para saber como eu quero ser avaliado. É para falar, é o que a Júlia fez. Eu vou falar, professor, eu ainda não estou preparada para apresentar um vídeo ao vivo. Posso gravar? Pode. Professor, eu ainda não estou preparada nem para apresentar um vídeo ao vivo e nem para gravar. Posso ter uma outra forma de ser avaliado? O importante é ser avaliado. E isso, gente, a universidade, ela vai estar aberta. A maioria das universidades, ela está aberta. Mas eles não sabem o que é. E como a pessoa que gagueja está passando por esse processo de autoaceitação, e às vezes tem um desconhecimento também, a inclusão não vai acontecer. Porque tem um desconhecimento, tem a tentativa e não tem o falar abertamente sobre gagueira, tanto com os meus colegas de classe, quanto com os meus professores. Gente, professor, muitas vezes ele não sabe ali como vai te ajudar. Então a gente tem que falar. E ainda tem uma coisa muito mais difícil, é difícil pra gente como fonoaudióloga no consultório, que o grau de gagueira nem sempre está igual com o nível de impacto que aquela gagueira tem na qualidade de vida naquela pessoa. Então, às vezes eu tenho uma pessoa que tem uma gagueira muito leve e o grau de impacto está lá em cima, ela consegue apresentar um trabalho, ela consegue fazer, ela vai conseguir ter uma leitura, mas o impacto está tão grande que ela não dá conta de falar sobre isso. E tudo bem também, não tem problema, mas o processo de inclusão ele tem que acontecer para que as pessoas saibam que existe isso.
Nem todo mundo vai gaguejar da mesma forma. Então, cabe a gente ali entrar dentro. Eu vou falar um pouquinho, tem um núcleo de apoio à inclusão dentro das universidades, a gente vai falar sobre isso amanhã. Que você pode levar o conhecimento e muitos núcleos de apoio à inclusão não sabem o que é gagueira. Então, olha só. A Júlia foi lá na diretoria, na coordenação do curso dela, foi lá para o professor. Provavelmente eles fizeram uma sementinha ali, plantou a sementinha no professor, que plantou a sementinha no outro professor, que foi plantando a sementinha nos colegas de escola, de escola não, gente, de universidade, que foi plantando ali, foram falando um com o outro. E esse processo de inclusão ele veio acontecendo de uma maneira bem natural, não foi, Júlia? Foi natural mesmo. Eu só precisei externalizar e eles me acolheram. Foi basicamente isso. Você sabe que eu estava vendo aqui a mensagem do Cadu. Ele falou o seguinte, né? Que a coragem da Júlia tem uma semente da fonoterapia. É muito importante o acompanhamento do fonoaudiólogo. Eu acho que quando a pessoa que gagueja, ela busca uma ajuda, claro que o fonoaudiólogo é o profissional habilitado a tratar as pessoas que gaguejam. Mas, por exemplo, a Abra Gagueira, nós temos os nossos grupos de apoio, que acontecem em vários estados aí do Brasil, são vários grupos de apoio, e que muitas pessoas, mesmo não tendo um fonoaudiólogo ali, mesmo não fazendo um trabalho terapêutico, frequentando o grupo de apoio, através das conversas, do ouvir o que a Júlia expôs, por exemplo, conseguiram sim também, né? Então, ter ali um trabalho interno, vamos dizer assim, e de talvez ir compreendendo aos poucos essa importância da própria pessoa que gagueja, ela tem um papel importante em levar a informação para a sociedade, mesmo sendo uma coisa difícil, né? É muito difícil, cada um tem um processo. Então, quando o Cadu fala, né, que é muito importante o acompanhamento do fonoaudiólogo, eu concordo e estendo isso a um acompanhamento da melhor forma que essa pessoa possa encontrar. Por exemplo, no grupo de apoio da Abra. Então, assim, só que nos grupos a gente sempre escuta dos universitários, né, das pessoas que estão na faculdade. Nossa, mas é tão difícil, porque é tão difícil falar sobre isso. É um processo, a gente nunca vai dizer que não é, né, Mari? É sempre um processo. Mas a nossa live de hoje, ela quer passar para vocês que, primeiro, uma posição diferenciada de uma pessoa que gagueja, né? Que teve uma hora que precisou arregaçar a manga e falar, eu tenho que sair dessa zona de conforto. E o papel da pessoa que gagueja, e isso também, a gente tem o Luiz Jacques, que vai participar também do nosso evento amanhã, que ele fala muito isso, né? O papel da própria pessoa que gagueja em ajudar nesse trabalho de levar mais informações para a sociedade e desse empoderamento. Olha, eu sou uma pessoa que gagueja, mas é uma característica. Eu tenho todas as habilidades, todo o potencial. E quando a Mari falou do NAI, né, Mari, que a gente vai falar isso amanhã, que é o núcleo de... Apoio à inclusão. Que a Mari vai explicar, é que hoje na live a gente não consegue, é muita coisa. Mas amanhã a Mari vai explicar o que é esse NAI, o que tem dentro da universidade, que a pessoa que gagueja, ela tem que saber que existe. Né? Ela tem que saber que existe, porque assim, quando ela sabe que existe esse núcleo, ela pode se dirigir, e são pessoas que entendem sobre as características individuais de cada um, que trabalham com outras situações de outros alunos. Então, já são pessoas bem preparadas para esse acolhimento, apesar que eles não conhecem sobre gagueira. Não sabem. Não sabem, mas eu acho que pode ser, né, Mari, um ponto de partida. Claro, e esse ponto de partida cabe de nós, fonoaudiólogos, que somos especialistas ali na área da fluência, da pessoa que gagueja, de todos nós, a gente tem que levar esse conhecimento. O conhecimento, ele transforma, literalmente, e quando a gente sabe e conhece sobre gagueira, e sabe que a gagueira tá ali, mas que ela não pode te limitar. Poxa, as pessoas que chegaram numa universidade, gente, chegar numa universidade já é uma conquista enorme. Enorme, enorme, enorme. E a gente, todo mundo que está na universidade já se julga
porque está sendo avaliado e está querendo estudar ali para aquela profissão que vai seguir. Mas se eu não conheço, como é que eu vou me incluir ali, você aquele profissional exemplar, que eu vou ser um bom médico, um bom advogado, eu posso ser qualquer coisa, mesmo com a gagueira, mas para isso eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o que é gagueira, saber como é a minha fala, saber que eu vou conseguir falar, mas eu vou precisar de um tempo maior. E por que não pedir esse tempo? Por que não fazer como a Júlia fez? Falar, professor, me dá mais tempo para falar. Tem situações, gente, de TCC, alguns pacientes, pessoas que gaguejam falaram para mim, Mari, o TCC é o terror. Tudo bem, o curso eu vou passar, mas o TCC eu não quero apresentar. Não quero, não vou. E tem pessoas que gaguejam que não apresentaram o TCC, mesmo. E assim, poxa, é difícil o TCC para todo mundo, gente. Foi difícil para mim, eu tenho certeza que foi difícil para a Lívia, tenho certeza que foi difícil para todas as pessoas que não gaguejam, que estão aqui. É um processo difícil, um processo de avaliação difícil. Mas vocês têm todo o direito de pedir mais tempo para apresentar o seu TCC, por que não? Ou de conversar com o professor para poder, opa, vem cá. Eu apresentei, eu estudei, esse trabalho é meu. Quem tem mais propriedade para falar sobre esse trabalho do que você, porque foi você que fez. Vem cá, eu ainda não, eu não quero ser avaliado dessa forma. Vamos conversar? Ah, tá. Não, professor, o professor pode virar para você e falar assim, não, você não está querendo apresentar porque você não sabe. Aí você vai ter sua carta na manga. Ali, vai falar assim, olha, eu não gaguejo porque eu quero, não. A minha gagueira é involuntária. Se ela é involuntária, ela pode aparecer a qualquer momento. Então, eu quero mais tempo. Por que não exigir? É um direito nosso, gente. É um direito de qualquer pessoa ser incluída e ser avaliada da forma como precisa ser avaliada. Existem muitos... eu subi o comentário que tem alguns mitos sobre a gagueira. Tem muitos mitos mesmo, Mauro, sobre a gagueira. A gagueira é vista de uma forma empírica. A gagueira é vista de uma maneira de forma engraçada. As pessoas não respeitam a gagueira e cabe a gente levar esse conhecimento, né, gente? Exato. Tem aqui até um comentário do Anderson, que o Anderson tá falando aqui, ó, que ele não deixa a gagueira dominar, ele escreve assim, não deixa a gagueira me dominar, muito pelo contrário. Hoje eu sou concursado na área de segurança pública e vou me destacando, graças a Deus. É de novo um modelo de empoderamento, né? E o que eu acho importante, né, Mari, para a pessoa que gagueja? Por mais que seja difícil para ela tomar essas atitudes, ela precisa conhecer aquilo que ela tem na mão. Então, o NAI, que é o núcleo de atenção aí que vai ser falado amanhã, porque a pessoa gagueja, ela não deve se sentir sozinha, ela deve saber conhecer os passos. Por exemplo, ontem na live do Luiz Fernando, nosso presidente da Abra, que falou sobre a primeira lei brasileira municipal de atenção à pessoa que gagueja e a gagueira. Por que é importante as pessoas que gaguejam conhecer isso tudo? Porque é uma forma dela saber o caminho a seguir numa situação difícil, numa situação vexatória que ela está passando, numa situação de falta de respeito, né? De ela não poder realmente, ela não poder, como TCC, é direito você apresentar um TCC. E a pessoa que gagueja, ela tem o direito de fazer isso como qualquer pessoa, né? E concedendo mais tempo, enfim, há formas de conversar e se chegar no mesmo resultado de qualquer pessoa, né? Mas quando a pessoa que gagueja, ela desconhece esses caminhos, eu acho que aí complica. Aí ela não tem como ir atrás daquilo que realmente Sim. ela pode conseguir e ter um conforto maior aí, né? Agora, Júlia, apesar de você considerar essa evolução que você teve, né? É difícil ainda, né? Fala para as pessoas assim que é um passo de cada vez, é um momento. Sempre tem coisas novas na faculdade que você tem que enfrentar, né? Como que você lida? São altos e baixos? Acho que ela não está ouvindo, será? E para mim também travou um pouquinho.
Ela tá. Hoje a internet dela não deve estar boa. Voltou. Travou um pouco. Acho que é a minha internet. Pronto, você escutou minha pergunta, minha querida? Pode repetir a pergunta? Eu quero saber se você, mesmo com esse empoderamento, com essa fase que você passou, que é uma fase que está durando aí desde o começo do ano, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô. Eu queria que você falasse se você ainda tem os desafios, se é uma coisa que você vive altos e baixos da faculdade, como que é ainda, né? Mesmo você tendo essas conquistas, como é que é? Cada semana é uma coisa nova, como que você lida com cada coisa nova que aparece? Bem, realmente há, tipo, muitos altos e baixos, né? Tipo, há 2 semanas eu tava bem pra baixo, porque a minha fala tava bem difícil e aí eu precisei apresentar várias coisas, tive várias aulas práticas e eu tava me cobrando demais. E isso é muito ruim pra gente, a gente querer às vezes falar rápido igual aos outros ou querer, sabe, seguir um estereótipo que pra gente, tipo, não adianta, tipo, nada. Então, o que vem me ajudando é me enxergar, saber o meu limite, se eu estou pronta para enfrentar os desafios, ou se às vezes eu preciso dar uma freada e ouvir o meu corpo, ver se eu estou muito tensa por causa de algo e dar uma pausa. Me ouvir também ajuda demais falar com os outros sobre isso, com amigos que gaguejam ou que não gaguejam também. E ser gentil comigo mesma, que às vezes é algo difícil, porque a gente quer às vezes seguir um padrão, por exemplo, para ser um estudante bom precisa ser monitor, precisa fazer iniciação científica, precisa tirar 10 em tudo, e às vezes é impossível isso, ou você acaba o curso ou você morre no meio do curso de estresse. Então, é exatamente Ai, isso. E Júlia, pra só gente você. a demanda é mais difícil, né? Mari, E pra gente é mais assim, Mari, o difícil que isso. você. Assim, Te às cortei, vezes, desculpa, Ju. dias difíceis. Pode falar, é que eu achei. É que travou aqui, eu Deu uma acabei. travada. Parou no mais tudo. difícil para mim. O que é, Mari? Falei que a fala da Júlia parou no mais difícil. Ah, mas então, ficou parado, né? É só Vai. isso mesmo. Ficou. Ah, então, olha só, rapidinho, Lívia. Teve uma pergunta aqui que foi da Nájila, que falou assim: se a faculdade não compreender esse processo de tempo, vão ter respaldo em quê? Em relatório fonoaudiológico? Gente, relatório fonoaudiológico vai ser aquele respaldo para aquela pessoa específica ali. Mas para o processo de inclusão, me independe do relatório. Eu preciso de saber o que eu tenho, saber sobre gagueira, é questão de respeito. Se é involuntário, se é neurobiológico, se eu não tenho controle, e se eu estou falando disso com apropriação, ninguém ali vai te desrespeitar, não, tá? Então, claro que a gente tem alguns documentos, algumas coisas, mas são formalidades. Mas se você tiver coragem e ter conhecimento para poder falar daquilo, você se respalda. O respaldo que você precisa é você mesmo. É você se conhecer. E olha só, aqui a pergunta dela foi muito específica, né? Mais tempo.
Existe dentro da inclusão um plano de ensino individualizado. O que seria esse plano de ensino individualizado? Cada um vai ter esse processo de inclusão de acordo com as características que se precisa. E assim é com a gagueira também. Nem todo mundo que gagueja vai querer mais tempo. Tem pessoa que gagueja que vai querer ali falar normal, no mesmo processo de tempo, mas vai querer passar por um outro processo de acordo com aquela característica da gagueira daquela pessoa. Por isso que é um plano de ensino individualizado. E é importante a gente saber disso, porque eu tenho os meus direitos. Eu tenho os meus direitos como cidadã de ter o acesso à educação. E muitas vezes esse acesso não é dado porque é desconhecido. Não se fala de gagueira. Muitas vezes as pessoas que gaguejam não falam sobre gagueira dentro da própria casa. Quem dirá dentro de uma universidade? Então agora a gente precisa quebrar esse muro que existe e falar sobre, porque se eu tenho um conhecimento adequado, ninguém melhor do que a própria pessoa que gagueja para falar sobre gagueira. Só que é difícil, né, Lídia? A gente vê no nosso dia a dia que é muito difícil esse processo de autoaceitação de conhecimento. Eu acho que essa pergunta, eu acho que é isso que as pessoas que gaguejam geralmente nos falam, né? Mas e se eu tentar e eu não for acolhido? E se eu tentar e eu não for visto, né, nessa questão? E aí é um processo complexo, né, Mariana? Porque às vezes realmente a gente vai encontrar. Aí tem que. Aí, por isso que eu falo, essa questão das leis de atenção à gagueira, que a gente vem. Que esse ano a primeira foi, né, em Teresópolis, né, a primeira lei de atenção à gagueira. Sim. Então, assim, é uma outra discussão que a gente pode ter em um outro momento, né? Mas claro que as leis, elas vêm para auxiliar. Essa primeira lei de atenção à gagueira que foi sancionada agora, a Mariana participou, o nosso presidente Luiz Fernando, veja bem, Sim. essa lei, ela vem para garantir os direitos, muitas vezes, daquela pessoa que gagueja, mas que para ela a gagueira tem um impacto muito grande. Que é como a Mariana falou, às vezes você pode ter uma gagueira que, quando as pessoas escutam, pode ser com bastante rupturas, mas para essa pessoa, a gagueira não tem impacto. Essa pessoa, ela não sente a gagueira um peso na sua vida social, na sua vida de relacionamento, na sua vida... Nada. Acontece isso mesmo. Isso depende muito da pessoa em si. Então, essa pessoa, não necessariamente ela tem que requerer algo, mas uma pessoa cuja gagueira gera um impacto na vida profissional, social, emocional, por isso que tem que existir leis. Não é, Mari? Tô correta na minha posição? Tá, e o problema é que a gente não tem lei, né? Infelizmente, tirando Então, lá Teresópolis, que todos estão respaldados, e em breve em Fortaleza, que a Zulmira depois vai contar a novidade pra gente, se ela estiver por aqui. Em breve lá, agora por enquanto. Em Juiz de Fora também. Gente, tem tanto. Participem, tem muitas coisas, muitas novidades boas. Mas não tem lei ainda. Se não tem lei, então, nessa situação, o nosso respaldo é a gente. É a nossa Constituição que nos garante o direito de falar. Todos temos o direito de falar. Então, se não tem lei redigida, então, ô moço, eu tenho o direito de falar aqui, ó. Tá bom? Dá licença, que eu tô passando e eu vou falar mesmo gaguejando. Que isso é importante. Isso com relação àquela pergunta, porque realmente as pessoas falam, mas e se eu não encontrar pessoas tão queridas quanto Julie encontrou na universidade? Pessoas que não vão acolher e não vão entender a necessidade. Gente, é isso. Por isso que a gente está nessa luta, né? Pra gente dizer o que as mudanças que a gente quer, que hoje é o tema aí do DIAG, né? A gente tem que dizer assim, que mudanças que a gente quer. E a ABRA veio nesse ano todo buscando isso. Qual é a mudança? A gente quer algo que auxilie aquele que precisa usar os seus direitos de uma forma dentro da legislação. Como ainda não tem algo tão específico, as coisas estão começando a acontecer, a Mari já disse, se você quer menos tempo, se você precisa ser assistido de uma outra maneira, porque para você a gagueira impacta muito, a Constituição te garante isso. Mas se você não conhece esses seus direitos também, como que você vai conseguir ter essa força?
né? Então, assim, é um processo difícil, né, Mari, Júlia? Mas eu acho que as coisas estão caminhando. Eu acho que a gente tem aí tem associações hoje de gagueira por muitos países, a gente tem a Abra, tem institutos também, que estão tentando cada vez mais buscar e criar ferramentas para que as pessoas que gaguejam realmente tenham uma vida confortável, como merece ser, né, o Mari, né, Júlia? Né? Então, deixa eu ver o nosso tempo, né? Já são Tá 8 e acabando o nosso tempo. tá acabando, né? Bom, aqui, gente, tem vários comentários. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Comentários, tão interessantes esses comentários, dá vontade de falar de todos. Ah, Mas eu eu tô queria lendo mais tempo. todos. Ó, meus professores da faculdade entendiam a minha condição. Hernandes Silva. Sempre no dia que era para apresentar, ó, o seminário, meu coração batia muito rápido e a ansiedade subia. Mas esses são as consequências da gagueira, né? A gagueira, ela traz, sim, algumas consequências nas questões emocionais. Ela não é causada por problemas Não. emocionais. Ó, Mas a excelente. Isso gagueira... que eu queria falar, gente. A gagueira não tem um fator causal emocional. Ela é neurobiológica. Se vocês estiverem na dúvida, tem uma live super legal aqui no nosso Instagram. Então entra lá para ir desmistificando, porque tem que desmistificar. O primeiro passo para a gente ter essa inclusão dentro da universidade é saber o que é. É saber o que é a gagueira, é saber como você vai se posicionar perante a sua gagueira dentro da universidade, sabe? Isso é muito, muito importante. Muito importante mesmo. E é isso, né, Lívia? Esse processo de inclusão tem que Olha só acontecer. que coisa mais linda. Ó, tem aqui um depoimento, né? O Bittencourt Miller, acho que é assim que fala, desculpa. Ele lá do nosso grupo de BH. Do grupo de BH, estamos em casa. Ele escreveu assim: ainda não entrei na faculdade, mas será uma das minhas bandeiras. E olha, eu espero que você entre no curso que você deseja. E aí, né, Júlia, acho que fica esse recado para todos antes da gente concluir. Isso. Para quem vai entrar na faculdade, pelo amor de Deus, escolham o curso que vocês querem e o que vocês querem ser na vida de vocês. Não deixem a gagueira determinar a escolha, porque vocês vão ter sim chances e ferramentas e possibilidades de cursarem o curso da maneira que tem que ser. Né, Júlia? Você não concorda? Já tá escutando, tá com delay. Sim, concordo. Exatamente Gente, isso. mas é isso, se eu não quero sair com... Exigir Peraí que a Júlia tá respeito. falando. Não tá chegando o áudio E dela abrir aqui a pra você, boca. mas ela tá falando. E abrir a boca, né, Júlia? A Júlia falou, abrir a boca, tem Isso que aí. Vai lá, Júlia, a fala tá contigo, nós vamos ficar caladinho mesmo com delay. Pode falar, Gil. Quer falar, Gil? Deixa eu chegar, que tá chegando pra ela atrasado, Lívia. Tá bem atrasadinho. Era só isso mesmo. Esse é o recado. A gente precisa ser o protagonista da história. A gente que gagueja, então a gente tem que se unir com outras pessoas que gaguejam e com a sociedade, é claro, porque não adianta nada só 1% de toda a população enfrentar tudo sozinha. É que nem um trabalho de formiguinha. Um precisa espalhar para o outro, que espalha para o outro, e já já todo o Brasil sabe que tem que esperar e respeitar. É só isso que a gente quer. Não quer que ninguém trate a gente como melhor, nem que dê 10 só porque a gente gagueja. É porque a gente estuda e somos que nem os outros. A diferença é só o tempo de fala. Acho que é isso. Ai, que lindo, Júlia. Bom, Ela é linda. Como a gente está com problema de delay, às vezes eu não sei se ela acabou, deu um tempinho a mais. Pessoal, olha, vamos encerrar nossa live antes que desliguem e a gente fique sem nos despedir, né, Mari?
Posso falar umas Vai, palavrinhas aqui antes da gente encerrar tudo e você vai, finalizar? passo a palavra para Primeiro, você. eu também sou uma fã da Júlia. Seguem a Júlia no Instagram, porque ela tá com conteúdo muito bom, tá? Seguem a gente também no Instagram, gente. A gente vai fazer um chão. Continuem seguindo a Abra Gagueira e participem do nosso DIAG no nosso segundo encontro online de pessoas que gaguejam, que vai começar amanhã. Então, quem não se inscreveu, acessa o link na bio e se inscrevam, não ficam de fora, que a gente vai falar dessa questão do NAI lá. E eu queria deixar um recadinho para vocês. Sejam o que vocês quiserem ser. Literalmente. A pessoa que gagueja, ela pode ser o que ela quiser ser. Escolham de forma assertiva. Não escolha as áreas das exatas, porque exata não precisa falar. Escolham a área que vocês quiserem escolher. Realizem o sonho de vocês. Nunca é tarde para a gente poder ser o que a gente quer ser, realizar o que a gente quer realizar. E todo mundo, gente, tem alguma dificuldade em alguma coisa na vida. Eu tenho, a Lívia tem, todo mundo tem. E vocês são as maiores que a gagueira de vocês. Estamos aqui, sempre a Abra Gagueira vai estar aqui por vocês. E é isso. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Lívia, por tudo. Porque eu sou muito grata a Deus por ter colocado você na minha vida. Por todo esse trabalho lindo. Por toda a tua coordenação desse DIAG lindo. Por tudo. Por todo o trabalho voluntário como moderadora. Obrigada, Júlia, por tudo. E obrigada a vocês. Agora eu me calo para Lívia finalizar. Ai, foi linda a sua finalização, não preciso dizer mais nada. Só quero agradecer todos vocês que acompanharam nossa live hoje. Semana que vem tem mais live. E olha, esse DIAG foi realmente algo assim que foi pensado para as pessoas que gaguejam, né? Então aproveitem, a gente está fazendo tudo com muito carinho. E a gente se encontra amanhã à noite. Quem não fez inscrição, faça a inscrição. E sábado estaremos juntos o dia todo com conteúdo bem legal. Tá bom, pessoal? Ó, obrigada por vocês estarem com a gente. Obrigada, Adri, obrigada, Zulmira, Luiz Fernando, presidente, apareceu também aí. Denis, meu querido, que eu amo. Lívia, de Brasília. Ai, tanta gente. A Inês agora entrou. Enfim, ó, um grande beijo para vocês. Beijo. Beijo. Tchau, Ju. Obrigada. Tchau! Divulguem o DIAG! É para professores, médicos, outros profissionais. Aê! Tchau!